Queridos irmãos, nós vamos meditar em continuidade a meditação de quinta-feira passada. Porém, antes, eu gostaria de dizer aos irmãos, no próximo domingo nós teremos eleições para prefeitos e vereadores em todas as cidades e municípios do Brasil. E a nossa participação é muito importante, porque o cristão, o crente, ele é um bom cidadão. Ele não é um cidadão omisso. Ele não é um cidadão cego, surdo e mudo. Ele ora, ele clama, ele geme, ele chora e ele vota. E é muito importante que nós participemos do pleito em sendo possível e que nós o façamos com oração e com uma consciência aguda, sensibilizada. Uma certa vez eu escrevi um artigo próximo de uma dessas eleições presidenciais. Como escolher um candidato. Joelhos dobrados e olhos abertos. Então, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos ficar de olhos abertos e Deus vai nos mostrar qual é aquele que deve receber o nosso voto, que é uma espécie de procuração para falar em nosso nome, escrever em nosso nome e fazer discursos em nosso nome. Obviamente, para isso nós temos que votar em candidatos cujos comportamento, discurso, não só o discurso, mas também o comportamento, seja compatível com as nossas crenças, com a nossa fé, com aquilo que nós aspiramos para a nossa cidade, para o futuro, enfim. Eu deixo essa palavra para os irmãos, para que seja uma reflexão e todos nós possamos votar conscientes. Não vamos anular votos. Eu não gosto de político. Não. Vamos orar, pedir a Deus uma orientação e votar corretamente. Amém, irmãos? Glória seja ao nome do Senhor. Irmãos, nós vamos, na quinta passada, nós falamos a respeito da lei do enfoque, com a ênfase de que quando Deus virou o cativeiro de Jó, o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. No reino de Deus existem outros cálculos de multiplicação, que os irmãos sabem, são aqueles 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Nós estaremos hoje olhando apenas para a colheita em dobro, mas vamos ter isso também já assim no nosso conhecimento latente. A Bíblia fala a respeito de Isaque, que ele plantou e colheu centuplicadamente, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Nada mais e nada menos, porque o Senhor o abençoava. Vamos então ver a colheita em dobro. Jó capítulo 42 e versículo 10. Jó capítulo 42, versículo 10. Diz assim: E o Senhor virou
o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. O Senhor não apenas restituiu o que Jó antes possuía. O Senhor não tem esse negócio de ficar cantando: Satanás, devolve o que você tomou. Eu não quero nada que passou pela mão de Satanás. Tá bem? É o Senhor que devolve. Esse negócio de falar: Satanás, vamos conversar, você precisa vir aqui para devolver. Não. É para trás de mim, Satanás. Zero negócio com Satanás. Mas o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Nós vamos ler também Gênesis capítulo 1 e versículo 11, que diz: E disse Deus aqui está estabelecendo uma lei: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê semente, dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Amém. Glória a Deus. O reino de Deus, irmãos, nos seus variados aspectos, é regido por leis espirituais e também por leis físicas. Como exemplo de leis espirituais, nós poderíamos citar as tão conhecidas 4 leis espirituais. Quantos aqui conhecem as 4 leis espirituais? Tem sido essas 4 leis espirituais, nominadas 4 leis espirituais, tem sido assim uma ferramenta para o compartilhamento do Evangelho de Jesus. A primeira lei é: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Amém? É uma palavra que nós podemos falar para as pessoas com quem nós estamos dialogando a respeito do Evangelho. Podemos fazer essa declaração porque é uma declaração embasada na palavra do Senhor. Primeiro, a manifestação do amor de Deus, como está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou, pois Deus tanto amou o mundo, nessa tradução que nós colocamos aí, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando nós estamos falando, Deus ama você, nós estamos enunciando uma lei espiritual. Deus ama você por causa da manifestação do amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo, e Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, que é aquele plano de João 10:10, quando Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não tenha receio de enunciar: Deus ama você e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Amém? Vamos aprender isso e quem sabe amanhã nós já vamos declarar isso para alguém. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. A segunda lei: o homem é pecador e está separado de Deus. Por isso, não pode conhecer e nem experimentar
o amor e o plano de Deus para a sua vida. O suporte é Romanos capítulo 3, versículo 23, onde está declarado que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pode ser o homem mais bom, mais ético, mais santo, todos pecaram. Bispos, papas, pastores, irmãs consagradas, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O homem está separado de Deus, conforme Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, ou por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus é santo, o homem é pecador. Há um grande abismo, ou podemos dizer uma separação entre Deus e o homem. O homem tenta remover esta parede de separação por meio de filosofias religiosas, uma vida correta, boas obras, religiões. Porém, todos esses esforços próprios, eles são impotentes para que esta parede de separação, para que esse abismo entre Deus e o homem seja removido. Deus é santo, 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Abacuque capítulo 1, versículo 13, diz: tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a vexação não podes compreender. E agora, aqui entra a terceira lei, que é a única resposta para o dilema do homem separado de Deus, o problema da separação do homem de Deus. A terceira lei diz: Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por quê? Primeiro, ele morreu em nosso lugar. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Pode ser que por uma bela causa, pode ser que por um justo, alguém ouse morrer. Como a história demonstra, homens que morreram em prol de uma causa nobre, uma causa que confiavam. Agora, Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Segundo, ele ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 a 6, algumas partes. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disto, apareceu a mais de 500 irmãos, dos quais a maior parte, na época em que esta Escritura foi escrita, ainda estavam vivos. Jesus Cristo está vivo para todo sempre.
Em terceiro lugar, ele é o único caminho. João 4:6. Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a um Pai a não ser por mim. Ninguém vai conseguir ir ao Pai por meio de boas obras, por meio da caridade, por meio do amor. Jesus Cristo é a única solução para o homem encontrar-se com Deus. E por meio dele, todo ser humano, não importa o seu passado, não importa a sua vida pregressa, ele pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Quarta lei: precisamos receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus. Precisamos receber a Cristo, conforme João capítulo 1, versículo 12, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. São 4 leis espirituais calcadas na palavra de Deus e que podem ser ferramentas importantes para que nós compartilhemos o amor de Deus e o plano da salvação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas podemos também ter exemplos de leis físicas, como em Gênesis capítulo 8 e versículo 22, onde está escrito que enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão os ciclos naturais estabelecidos pelo Criador. Aleluia! Glória a Deus! Deus é grande, irmãos. Aleluia! Que majestoso, que soberano, que domínio é o domínio do Senhor. E tudo quanto Deus fez está programado, está sistematizado, está programado para funcionar com absoluta retidão, com absoluta exatidão. Glória a Deus. A exatidão de Deus é mais exata do que os computadores e relógios atômicos mais exatos da Terra. Até os relógios atômicos de alta precisão, chega um momento que eles precisam de um reajuste ali de milésimos, frações, porque o relógio de Deus, pelo qual a Terra está nos seus movimentos de rotação e translação, é de uma exatidão muito grande. Bendito seja o Senhor. Com isso, nós podemos entender que ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Não tenha medo de alguém jogar praga em você, no seu futuro, na sua família, na sua carreira profissional, no seu comércio. Não tenha medo daqueles que invocam o nome de Deus, dizendo: eu tenho fé em Deus, que vai acontecer tal coisa ruim para essa pessoa. Não tenha medo. Glória a Deus. Não é porque saiu praguejando
que você vai ficar tremendo de medo. Não é porque colocar o seu nome em um terreiro de macumba que você vai ficar tremendo de medo. Ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. Glória a Deus! Deus estabeleceu leis, passarão os céus e a terra, disse o Senhor, mas as minhas palavras não passarão. Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, mas por mais que ele se esforçasse, não tinha como fazê-lo. Então ele falou, não tem jeito, ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Ninguém pode acusar a quem Deus justificou. O seu passado te condena. Não condena, porque o meu passado foi apagado pelo sangue do Cordeiro. Ninguém pode acusar a quem Deus justificou. Ninguém pode atingir a quem Deus protegeu. A Bíblia diz que nós estamos escondidos em Cristo e Cristo em Deus. A Bíblia diz que vindo o inimigo com uma torrente de águas destruidoras, o Espírito Santo levantará a sua bandeira. Pare! Glória a Deus! Tendo ele estendido o seu braço, quem o fará retroceder? Amém, irmãos? Então você pode ficar tranquilo, que a água sempre vai ferver a 100 graus, que sempre vai haver primavera, verão, outono e inverno. Pode ficar tranquilo quando estiver chovendo torrencialmente, porque Deus falou que nunca mais destruiria o mundo com água, e para isso ele colocou um sinal, ele colocou o arco-íris, o sol vem. Glória a Deus. Tudo que Deus planejou, projetou, realizou, vai funcionar exatamente como está projetado. Sempre no nosso meio haverá a manifestação dos dons do Espírito Santo. Amém, irmãos? Dons de curas, profecias, variedades de línguas, interpretações de línguas, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento. Oh, glória a Deus! Aleluia! O que Deus projetou, o que Deus fez, assim foi, assim é e assim será. A Ele seja toda a glória. Agora nós estamos dizendo a respeito de uma lei estabelecida por Deus, como todas essas outras que nós nos referimos, que é a lei do enfoque. O que é enfocar? Enfocar significa pôr em foco, focar, fazer daquilo o centro da sua atenção, fazer daquilo a convergência das suas forças, o resultado do seu metabolismo, os motivos das suas orações. É focalizar aquilo, é estar enfocado, é só pensar naquilo, é estar apaixonado por aquilo, é estar disposto a morrer por aquilo. Oh, glória a Deus! Bendito seja o Senhor. No reino de Deus, irmãos, não existe aquela posição mais ou menos, aquela posição intermediária, aquela posição em cima do muro. Ou é quente ou é frio. O morno, o Senhor diz, vomitar-te-ei. Não quero você no meu corpo. Vou expelir você do meu corpo. Eu não suporto. Jesus foi muito claro neste particular de que no reino de Deus não há lugar para uma posição neutra.
eu não sou a favor e nem sou também contra. Muito pelo contrário, eu não sou nem a favor e nem contra. Eu tenho que agradar você, mas tenho que agradar você também. Então, eu nem posso falar que você está certo e nem que você está errado, e nem posso falar que você está certa e nem que você está errado. No reino de Deus não existe isso. Aleluia. O reino de Deus exige enfoque. Enfoque. Em Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesus falou: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Glória a Deus. Pegou o arado, vai à frente até o fim. Glória a Deus. Ainda que ele me mate, eu vou até o fim. Aleluia. E Jesus, em Mateus capítulo 12, versículo 30, ele disse: aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Eu gosto desse radicalismo. Eu gosto desse radicalismo do reino de Deus. Porque, queridos irmãos e irmãs, ao compreendermos a lei do enfoque, ao internalizar, ao deixar que isso ocupe cada célula, ao deixar que isso entre na alma, no cérebro, na mente, ao deixar que isso entre no interior dos ossos, ao deixar que isso comece a correr na sua corrente sanguínea, a lei do enfoque, ela vai nos ajudar bastante. Ela vai ser uma maneira muito positiva nas nossas vidas, para que nós possamos mudar do mais ou menos para a vida abundante. Para que nós possamos mudar da perdição para a salvação, da tristeza para a alegria, do luto para a dança, da pobreza para a riqueza, da escassez para o muito, para a abundância. Ou como eu gosto de falar, da bênção para a super bênção, para a mega bênção, e não há limites para a bênção de Deus na vida dos seus filhos. Viver a vida abundante, os irmãos sabem, nós até já lemos, é uma promessa de Jesus. Em João 10:10, ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E o próprio João lá adiante, ele explica o que é vida abundância na sua terceira epístola, capítulo único e versículo 2, dizendo ao seu amado amigo, por quem ele orava, Gaio, ele disse: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, como bem vai a tua alma. Porque a vida abundante envolve graça e envolve saúde. Graça e saúde são dois parceiros importantes e que devem andar juntos, lado a lado. E a graça, irmãos, ela melhora a saúde. A pessoa pode ser curada pela graça. E o resultado é uma vida de justiça, paz de espírito e alegria do Espírito Santo. Paz de espírito, espírito com E minúsculo, que é paz do seu próprio espírito. E alegria do Espírito Santo, aí sim, espírito com E maiúsculo. O texto que nós lemos fala de Jó, e Jó foi um homem enfocado
em Deus, conforme nós conhecemos e vamos relembrar hoje. Jó foi um homem que, na sua época, ele era reconhecido por Deus e também pelos homens como um homem íntegro, um homem sincero, um homem reto. Tanto pessoas como Deus falavam, este homem é um homem íntegro, reto, um homem bom. O próprio Deus, em Jó capítulo 1, versículo 8, deu testemunho a respeito dele, chamando-o de meu servo Jó. Eu estava meditando nesse texto e eu fiquei pensando, como eu quero, como eu desejo, que Deus também, a meu respeito, se refira a mim, na conversa que Ele tem com os anjos, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, dizendo, meu servo fulano, chamando pelo nome, porque para Deus nós não somos um número, para Deus nós não somos o próximo, o próximo, o próximo. O nosso nome, diz a Bíblia, que está escrito na palma das suas mãos. Glória a Deus! Cada um de vocês é alguém importante para Deus. Glória ao nome do Senhor. Jó 1,8 diz, o Senhor disse a Satanás, observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O próprio livro de Jó, ou vamos falar, a história de Jó, é inaugurada declarando esses predicados de Jó. No capítulo 1, versículo 1, diz que havia na terra de Uz, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Porém, como nós sabemos, Jó sofreu uma série de calamidades. E essas calamidades começaram com uma ação acusatória de Satanás contra Jó, acusando Jó de servir a Deus por interesse próprio. Acusando Jó de servir a Deus por interesse próprio. Eu estou pensando em tantas pregações e tantas teologias em que a ênfase para servir a Deus é algum interesse próprio. Interesse de ser curado, interesse de ser prosperado, interesse de ser abençoado, enfim, interesse próprio. E Satanás acusou Jó, porque ele é o acusador dos irmãos, de dia e de noite. E você pode ficar atento que se não houver nada, Satanás vai inventar alguma coisa para acusar você, porque ele é o acusador dos irmãos. Esse homem que o próprio Deus disse, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Satanás chegou e falou para Deus, sabe por que ele faz isso? Porque ele é íntegro, reto e se desvia do mal e é temente a Deus? Por interesse próprio, queima ele. Amém. Amém. Glória a Deus. E Deus colocou isso à prova, porque Deus confiava em Jó. E nós sabemos, durante aquele tempo de calamidades e de sofrimentos que envolveu Jó, envolveu a sua família, também atingiu os seus bens, atingiu o seu corpo físico, atingiu a sua reputação moral perante a sociedade em que ele vivia.
Os irmãos sabem que as pessoas falavam: olha, isso daí está acontecendo na sua vida porque você está em pecado. Deus está castigando. Deus está cobrando você. Então, aquele conceito que Jó tinha perante aquela comunidade, de que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal, caiu por terra perante todos. Até os seus amigos mais próximos se convenceram de que aquelas calamidades eram por causa do pecado de Jó. E certamente, muitos diziam: eu já desconfiava. Aqueles maldizentes, certamente diziam: olha, bem que eu falei. Eu não falei? Bem que eu falei. Eu já tinha falado. Olha, eu saquei isso aí muito antes de acontecer. Eu já vi que isso ia acontecer com ele, porque ele estava enganando todo mundo aqui. O que é certo, irmãos, é que Jó teve que recomeçar a sua vida, porque ele perdeu seus bens, ele perdeu seus filhos, ele perdeu a sua saúde, ele perdeu o seu bom nome, ele perdeu a sua reputação, ele teve que recomeçar do zero. Oh, que Deus maravilhoso! É este Deus que oferece ao homem a oportunidade do recomeço. Aleluia! Só que nesse recomeço, Deus, que é um justo juiz, Deus fez justiça. Aleluia! E Deus fez com que ele colhesse em dobro tudo o que ele perdeu e tudo o que ele deixou também de realizar durante o tempo das calamidades, durante o tempo em que ele estava doente. Glória a Deus. Se você perdeu alguma coisa, seja o seu bom nome, sejam amigos, sejam familiares, esposo, esposa, filhos, tio, tia, por alguma situação, guarde bem esta palavra, deixe esta palavra internalizar em sua alma, porque Deus nos dá nesta noite, uma vez mais, uma palavra de restituição. É aquela palavra de Joel, capítulo 2, versículo 25. Haverei de vos restituir os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo assolador, pelo destruidor e pelo cortador, meu grande exército, que mandei contra vós para castigar-vos. Então comereis à vontade até vos fartardes e louvareis o nome de Yahvé, vosso Elohim, Deus, que realizou maravilhas em vosso benefício. Jamais o meu povo será humilhado. Só que tem um detalhe, irmãos. A restituição de Jó aconteceu enquanto ele orava por aqueles amigos que equivocadamente o acusavam. Como eu falei para os irmãos, os amigos de Jó imaginavam que todo aquele sofrimento, que tudo aquilo estava acontecendo em razão de algum pecado oculto na vida de Jó. Eu tenho muito respeito pelos amigos de Jó, e a despeito dessa opinião que eles tiveram de Jó, mas eles não tinham a revelação. Eles não estavam em uma dispensação como a que nós estamos, que é a dispensação do Espírito Santo. Hoje, você tem o discernimento espiritual para compreender coisas ocultas. Amém? Porém, eu tenho um grande respeito
pelos amigos de Jó, porque quando eles foram visitar Jó, eles começaram cumprindo uma grande lei estabelecida por Deus. Eles ficaram 7 dias em silêncio. 7 dias observando, 7 dias em jejum e 7 dias gemendo e chorando. Jó capítulo 2, versículo 11 diz que ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o naamatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. E levantaram a sua voz e choraram. E rasgaram cada um o seu manto sobre as suas cabeças, rasgaram as suas vestes e lançaram pó ao ar e assentaram-se com ele na terra. 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Eles não tinham a possibilidade de alcançar a revelação. Seria preciso que talvez um anjo viesse para trazer a revelação para eles, como para Daniel houve a necessidade de que o anjo viesse para trazer a revelação. Eles não podiam entender como tudo aquilo estava acontecendo na vida de Jó. Porém, irmãos, como Deus coloca um ponto final no sofrimento dos seus filhos, Deus coloca um limite, Deus coloca um ponto final e Deus restitui o que foi perdido durante o sofrimento. Chegou o momento em que Jó foi totalmente curado, totalmente restaurado. Havia uma profecia a respeito daquela situação, no capítulo 22 de Jó, que Deus teria misericórdia dele, está no versículo 24. Deus o livraria para que ele não descesse, pode colocar, Jó 22 e 24, para que ele não descesse a cova, que ele seria resgatado, que a sua carne seria rejuvenescida mais do que era na mocidade, e que ele retornaria aos anos da juventude. Glória a Deus. Versículo 16 diz: deveras orará a Deus, o qual se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Deus já havia falado que isso aconteceria na vida de Jó. E havendo Deus falado, o que Deus falou vai acontecer. O que Deus falou a seu respeito, seja 4, 5, 20 ou 50 anos atrás, vai acontecer. Nem todos os demônios, uma coalizão de demônios, poderá impedir que o que Deus falou não aconteça. Aleluia. A Bíblia diz no Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia diz em Cantares de Salomão, capítulo 2, e versículo 12, que o tempo de cantar chega. Aleluia. O tempo das flores chega. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz do pássaro, a voz da rola, ouve-se
em toda a terra. Então não pare de esperar, não perca a esperança, não pare de confiar, não pare de orar. Deus vai realizar o milagre da restituição, amém? Se você crê, levante a sua mão e diz: eu creio, Deus vai realizar o milagre da restituição na minha vida, na minha casa, na minha família, ou nos meus negócios, na minha carreira profissional, na minha saúde, ou na minha alegria, na minha paz, na minha vida. Deus vai realizar o milagre da restituição, amém? Louvado seja o Senhor. Não importa o que tenha acontecido ou o que esteja acontecendo, porque o Senhor, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele é cheio de misericórdia, cheio de graça, e a bondade dEle está disponível para todos os que clamarem a Ele, para todos que falarem: Senhor, eu preciso da tua bondade. Estende, Senhor, a tua bondade sobre mim. Estende a tua bondade sobre a minha casa. Estende a tua bondade sobre o meu corpo físico. E o que aconteceu? Versículo 12, ou melhor, versículo 10 do versículo 42. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Querem-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão lindas, tão formosas, como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração, filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Amém. Glória a Deus. Nós estamos esperando o arrebatamento. Mas se Jesus não voltar, a promessa do Senhor é, no mínimo, ver os seus netos. Porque está escrito que se você meditar na lei do Senhor de dia e de noite, você será bem sucedido. Os seus anos serão multiplicados. Você será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto, não falha, produz, as folhas são verdes, o que fizer prospera, colocou a mão vira ouro. E verá os filhos dos seus filhos, e a paz. Glória a Deus. E verás os filhos de teus filhos, são seus netos. Jó, ele viu os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Meu pai teve esse privilégio de falar para a neta dele. Ele dizia: minha neta me deu seu neto. Amém, irmãos? Glória a Deus. É um privilégio muito grande ver filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Então, morreu Jó, versículo 17, velho e farto de dias. Agora, Jó aprendeu a lei do enfoque. Jó sabia onde ele queria chegar. No auge da sua crise, ele não desviou o foco. No auge da sua crise, ele manteve o foco no Senhor.
Ele soube esperar no Senhor. Glória a Deus. Como o salmista do Salmo 40, que diz: esperei com paciência no Senhor. Amém? Não é que ele estava numa situação confortável. Não. Ele estava em um charco horrível de lodo. Ele estava quase se afundando. Mas ele diz: eu coloquei o meu foco no Senhor. Eu esperei com paciência no Senhor. Eu sei que Ele apareceria. Em algum momento da história, Ele vai aparecer. Nós sabemos que diante daquele quadro de sofrimento e de luto, a mulher de Jó, ela já não suportando mais, ela disse para o marido que não adiantava manterem a sua fé em Deus. O quadro era difícil, irmãos. Eles perderam todos os filhos, perderam os bens, Jó perdeu a saúde, Jó perdeu a credibilidade. Na casa de Jó não havia música, só havia dores, pranto e gemido. Ele tinha uma família muito linda, eram 7 filhos e 3 filhas. Houve um incidente em uma festa que eles estavam, uma comemoração do aniversário de um deles. E um vento muito forte soprou sobre a casa caiu e todos morreram. A mulher de Jó, não suportando o sofrimento, o luto, acho que nós temos que respeitar muito a mulher de Jó. Eu já vi muita gente pregando e desrespeitando a mulher de Jó. Mas gente que não perdeu nenhum filho. Gente que não enterrou o seu filho. Sobe num púlpito e desrespeita a mulher de Jó, que perdeu 10 filhos de uma vez. E ela não suportando mais, ela falou para Jó: olha, de nada vai adiantar você manter a sua fé em Deus. Não vai resolver mais. Não vai resolver mais. Talvez nós já tenhamos muitas vezes raciocinado sem que tenhamos perdido um filho. Deus se esqueceu de mim. Sem que o marido ou a esposa esteja com o corpo coberto pelo câncer. Deus esqueceu de mim. Então, Jó capítulo 2, versículo 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua integridade? Você ainda mantém a sua fé em Deus? Blasfema de Deus e morre. Mas ele lhe disse: o homem chagado, o homem que estava na cinza, ao ouvir essas palavras, lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos de Deus o bem e não o mal. Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Ele tinha um foco para colher em dobro, irmãos. A pessoa precisa estar enfocada. Ela precisa ter o foco claro, onde ela quer chegar.
ela precisa saber em quem tenho crido. Oh, aleluia! Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Seja na prisão, seja esbofeteado por mensageiro de Satanás, eu sei em quem tenho crido. Vamos colocar 3 itens sobre o enfoque. Primeiro, enfocado na sua própria colheita. E aqui está a proposta para superar a baixa estima. Aquele complexo de inferioridade, ou complexo, biblicamente falando, de gafanhoto. Quem sou eu? Quem somos nós? Os homens lá são gigantes. E aos olhos deles, quando eles olhavam para nós, eles nos viam como gafanhotos. E nós também, quando a gente olhava para eles e olhava para nós, a gente se via como gafanhoto. Nós somos uns coitadinhos. Josué e Caleb falou: coisa nenhuma. Nós temos a promessa do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia! Ele deu aquela terra. Nós vamos subir, vamos possuir a terra, vamos vencê-los. Mas aquela multidão, não fique impressionado a opinião. Eu tenho que pegar a opinião de todo mundo. Não fique impressionado com a opinião de multidão, não. Aprovação de multidão. O que importa é o que Deus disse. Pegaram em pedras para apedrejar Josué e Caleb por causa da sua palavra de esperança, de confiança e de fé. Talvez você não vai ser apedrejado na sua casa, mas você vai ser ridicularizado. A sua família vai ridicularizar você. E aqui, por incrível que pareça, era uma congregação. Era uma congregação, era o povo de Deus congregado, que pegou em pedras para atirar em Josué e Caleb. Agora a Bíblia diz em Romanos capítulo 12 e versículo 3, o seguinte: pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, nem mais e nem menos, nem orgulhoso e nem complexo de inferioridade, mas tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A Bíblia está falando que nós temos que ser honestos na avaliação que fazemos de nós mesmos. Ser razoáveis. Ter um conceito equilibrado. Porque uma coisa é ser humilde e não tomar atitudes de querer ser superior aos outros, de querer ser mais justo do que os outros, mais santo do que os outros, mais usado por Deus do que os outros, reconhecendo que tem toda a capacidade, que é perfeito. Outra coisa, totalmente complexa, diferente, é ter esse complexo de gafanhoto, complexo de inferioridade, ter uma visão negativa de si mesmo, ou uma baixa autoestima, uma visão distorcida da realidade. Está todo mundo dizendo, não por mentira, não por bajulação, você é, você pode, você está. E a pessoa lá com seu complexo
de inferioridade, seu complexo de gafanhoto. Ah, não, eu não sou ninguém, eu não sei falar, a minha vida inteira foi assim, eu nasci e vivi assim a minha vida toda. Nesta noite, a palavra de Deus está sendo enviada para que nós sejamos curados, porque a palavra de Deus está dizendo: não tenha desse mesmo conceito mais elevado do que deve ter, mas tenha um conceito equilibrado. Glória a Deus. Segundo, superar o desejo de sobreviver. Quem fala em sobrevivência é o exército. Para os seus soldados, sobrevivência na selva, sobrevivência no mar, sobrevivência no gelo. Jesus não falou em sobrevivência. Jesus não falou em mais ou menos. Como você vai? Ah, eu estou mais ou menos. Mais para mais ou mais para menos? Jesus falou, conforme nós já lemos, em vida abundante. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Agora, isso não foi só um discurso. Para isso, ele pagou um preço, um alto preço. Jesus não morreu na cruz para garantir sobrevivência. Ele morreu para garantir vida abundante. Número 2, para colher em dobro, você tem que estar enfocado no seu sonho. Você tem que ter clareza de onde você quer chegar. Nunca perder o seu sonho de vista. Há pessoas que já perderam o seu sonho de vista e elas dizem: no meu tempo, espera um pouquinho, no seu tempo, porque já morreu? Olha, no meu tempo, o que é isso? No meu tempo, isso no meu tempo só serve para aquela irmã velhinha que ia todos os dias para a igreja, passava em frente a um cemitério e 2 malandros falaram: nós vamos dar um susto nessa crente. Aí chegaram perto dela e falaram: a senhora não tem medo de andar aqui nesse lugar escuro? E ela falou: no tempo que eu era viva, eu tinha. Eles estão correndo até hoje. E ela não mentiu, né? Porque nós estamos mortos para o mundo e vivos para Cristo. Só que eles pensaram: ela é uma alma que está penada aqui andando na frente do cemitério. Então esse negócio, no meu tempo, espera um pouquinho, por que no meu tempo? Não morreu ainda? Ah, no meu tempo, olha, precisa ver no meu tempo como era. Olha, no meu tempo era assim, era tal, olha, precisa ver como eu era no meu tempo. O que é isso? Então, não perder o sonho de vista e nunca se desviar do sonho que Deus lhe deu para seguir qualquer outro caminho, por mais fácil que seja, por mais sedutor que seja. Não troque o sonho ou a visão que Deus lhe deu por um prato de lentilha de Satanás. Porque Satanás, ele vai oferecer um caminho mais fácil. Ele vai oferecer um atalho. Eu não gosto de pegar atalhos. Ah, vai por aqui, corta por aqui que vai chegar rápido. Não, eu vou por aqui. Ah, vai demorar, não tem problema. Vai demorar, mas eu vou chegar. Eu já, muitas vezes, eu peguei atalhos. E em várias situações da vida. Olha, irmãos, pegar um atalho, às vezes você tem que dar uma volta tremenda, e depois você pegou aquele atalho, não é um caminho oficial, não é o caminho que Deus projetou, planejou. Você pega um atalho onde há obstáculos, você vai ter que remover os obstáculos, você vai ter que construir pontes. O que você poderia chegar em 2 horas, você vai gastar 20, 30 ou 40 dias. E se houver o desenfoque, a solução
é voltar ao lugar do altar para recuperar o sonho que Deus deu. Porque às vezes, ao longo da vida, a gente, pelos problemas, pelas tribulações, pelas dificuldades da vida, a gente desenfoca, desiste do sonho, abandona o sonho, esquece do sonho. Mas a palavra de Deus nesta noite é: volte ao altar de Deus para recuperar o sonho que Deus te deu. A palavra do Senhor no Apocalipse foi: lembra onde você caiu. Volta e pratica as primeiras obras. Ou seja, começa tudo de novo. Volte ao primeiro amor. Comece do começo. E recupere o sonho que Deus lhe deu. Número 3, tem que estar enfocado no dar. Jó, ele orava pelos seus amigos. Ele estava investindo as suas orações e as suas intercessões pelos seus amigos. É necessário, irmãos, romper com o espírito de mesquinhez e aprender a dar, aprender a semear. Não há ninguém que não tenha algo para dar. E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, e ao que dá, se lhe dará abundantemente. 4, e é o último, tem que estar enfocado na inteligência espiritual. Porque a inteligência espiritual vai definir como semear, quando semear, onde semear, de que maneira semear, como ativar a colheita e como enfocar-se no sonho. Agora, para manter-se na inteligência espiritual, existem 3 requisitos. O primeiro é o conhecimento. É a revelação de Deus para saber qual é o problema. Aqueles que temem ao Senhor, aqueles que buscam ao Senhor, eles não ficarão confundidos. Eles não ficam em dúvida. Eles não ficam sem saber se vão para frente ou recuam, se avançam ou se escondem. Eles têm o conhecimento, que é a revelação. A Bíblia diz que aquele que tem o Espírito Santo, ele discerne bem todas as coisas, ele compreende bem todas as coisas não precisam estar patentes, aparentes, as coisas podem estarem ocultas, que o Senhor lhe dará a revelação, o Senhor lhe dará o conhecimento. Em segundo lugar, o Senhor dará sabedoria, para que a solução seja uma solução divina, para que a solução não seja com as estratégias humanas, com as palavras humanas, com a força do braço, com a força da inteligência intelectual. Sabedoria divina, e o Senhor dá entendimento, que é a capacidade para que nós usemos o que nós aprendemos da palavra do Senhor, para que nós apliquemos a palavra, para que nós não sejamos ouvintes, apenas ouvintes esquecidos, mas sejamos praticantes da palavra. Aleluia! Eu creio de todo o meu coração, irmãos, que o Senhor está nos ensinando. Ele está nos dando a revelação. Ele está nos dando também as ferramentas, a sabedoria, para que nós passemos a colher em dobro. Além de dobro, a 30, a 60 e a 100 por 1.
eu vou pedir que, por favor, você levante a sua mão em nome de Jesus. Você que está conosco em casa, levante também a sua mão em nome de Jesus. Senhor, reconhecemos que a Tua palavra nos torna sábios e competentes e aptos e preparados para o exercício de toda a boa obra. Que essa tarefa está sendo realizada pelo Espírito Santo, pela palavra e pela igreja. É por essa razão que o Senhor dota a igreja de dons, de presentes, para que a igreja receba a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a palavra da ciência. E nesta noite nós levantamos as nossas mãos, como o Senhor Jesus naquele dia, levantando as suas mãos aos céus, disse: Pai, graças te dou, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos, porque assim foi a tua vontade, Pai. Nesta noite nós levantamos os nossos corações, as nossas mãos, as nossas vozes, em gratidão a ti, Senhor, por nos presentear com esta palavra. Ó Senhor, que a tua bênção, a tua sabedoria, ó Senhor, que o abrir, Senhor, da mente dos teus filhos, para uma compreensão sobrenatural, para uma compreensão divina, para que se desloquem, para que se desapeguem da sabedoria do mundo. Que isso, Senhor, possa ser uma realidade nas nossas vidas, em cada vida, e que haja este impacto do teu poder, da tua sabedoria e da tua graça sobre cada servo e sobre cada serva. Toca, Senhor, em cada irmão e em cada irmã nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos fazer algo muito rápido. Eu vou pedir ao pastor Marcos e o pastor Luciano, nós vamos ungir todos os irmãos que estão aqui. Aqueles que não quiserem ser ungidos, só a hora que o pastor chega perto de você, faça assim, não. Mas os que quiserem ser ungidos, permaneçam como estão. Vamos pegar o óleo e nós vamos ungir todos os irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite. Pode ficar nos vossos lugares. O pastor chegará até onde você está e estará ungindo você nesta noite, em nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele vai confirmar esta palavra. Aleluia. Para que você receba inteligência espiritual, com conhecimento, com revelação de Deus, com sabedoria e com entendimento, em nome do Senhor. Pode ungir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito és tu, Senhor. Confirma, Senhor, esta unção que está sendo realizada pelos teus servos, ministros que foram levantados como dons para esta igreja, porque é o Senhor quem dá pastores para a igreja. E nós reconhecemos o ministério desses homens de Deus, como chamados como pastores, para ministrarem perante a tua noiva, a tua eleita, Senhor Jesus Cristo. E agora, Senhor, com autoridade na tua palavra e na inspiração do Espírito Santo, Ele está ungindo estes homens, essas mulheres, estes jovens, esses adolescentes e estas crianças, para que eles recebam inteligência espiritual, para que saibam como semear, quando semear, onde semear, de que maneira semear, como ativar a colheita, como enfocar-se no sonho. Ó Senhor, derrama, Senhor, inteligência espiritual, sabedoria, conhecimento, revelação divina, entendimento. Torna-nos a cada um de nós praticantes da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Pai, conosco estão muitos irmãos pela internet. Nós não podemos ungí-los agora,
Mas pedimos que venha o teu toque poderoso, o toque de poder, o impacto da tua presença, o impacto da tua glória, o poder da tua unção sobre estes servos e servas que estão conosco pela internet, para que recebam inteligência espiritual, para que possam saber como semear, quando semear, onde semear, de que maneira semear, como ativar a colheita, como enfocar-se no sonho. Oh, aleluia! Desfaz toda mentira do diabo, desfaz todo engano do diabo. Em nome de Jesus, nós proclamamos uma palavra de autoridade contra a mentira dos demônios. Ó Senhor, Espírito Santo, arvora, Espírito Santo, a tua bandeira. Guarda, Senhor, os teus servos, as tuas servas. Ó Senhor, dá ordens aos teus anjos. Ó Senhor, onde houver limitação, Senhor, seja de que caráter for, remove, Senhor, a limitação e dá, Senhor, uma sabedoria sobrenatural, uma sabedoria divina, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia.